Eu costumo dizer que no concreto, um dia de produção que você perde porque faltou material, você não recupera mais. O fornecedor, ele é basicamente não só um parceiro comercial, mas um parceiro técnico. Dá para perceber que todos os episódios que a gente vem aqui comentando, o Guilherme segue as boas práticas. O tecnologista pode ser o médico responsável lá, mas o bisturi vai estar na mão do motorista, do balanceiro. A Concreserve é uma empresa certificada, então ela precisa seguir com esses processos de treinamento, não porque só devido à certificação, mas a formalização, ter um mapeamento. Fala, engenheiro! Tudo bem com você? Olha a gente de volta aqui para mais um episódio especial, mas para que vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus, e hoje a gente vai ter uma ótima entrevista com o Guilherme Chaves, engenheiro Guilherme Chaves da Concreserve. É isso aí. Diretor técnico da Concreserve. Vai ser um dia de aprendizado, né, Matheus? Com certeza. E a gente vai fazer um briefing geral sobre tudo que a gente já falou, né? Isso. Todos os temas que a gente já falou. A gente falou sobre agregados, sobre sequência, estrutura, gestão, logística, comercial. Agora, áreas que a gente não tem muito domínio, a gente não entrou muito em detalhe. Exatamente. Que a nossa especialidade é a parte de qualidade, né? Mas a gente tem aí conhecimento de operação, né? E da parte comercial, e a gente acaba introduzindo um pouco. O importante é que nós vamos ter um dia aqui, um dia de fazer um resumo geral sobre tudo de tudo, né? Então, para você que ainda não conhece a gente, não assistiu nenhum episódio, vale a pena começar do episódio 1 para ter toda a sequência, para quando você chegar na entrevista com o Guilherme, você entender toda a trajetória que a gente vem construindo para finalizar aqui com o Guilherme. Tá, né? mais inteirado sobre os temas e agora poder entrar literalmente com um outro olhar, né? A gente falou sempre com o nosso olhar e agora vocês vão ter um olhar de uma pessoa de fora. É isso aí. E é o que a gente vem dizendo para vocês, né? A gente sempre vai trazer alguém de fora que tenha um olhar diferente do nosso, que, como a gente sempre fala aqui, nós não somos donos da verdade, não temos pretensão de ser. O que a gente expõe aqui é um pouco das nossas experiências para você. Pode ser bom, pode ser melhor, pode ajudar, pode ser que seja um caminho, mas o mais importante é que sempre vai ter alguém aqui com uma opinião ou parecida ou diferente, que seja um olhar que você tenha na hora que você estiver assistindo esse episódio. Então vamos parar de conversa fiada e vamos para a entrevista? Solta a vinheta, diretor. É isso aí, engenheiro. Aí, como a gente falou, nós estamos aqui com o nosso querido amigo Guilherme Chaves. Um prazer que você está aqui com a gente. A gente está muito feliz de você participar do nosso podcast, nosso FVFcast. Para nós é uma honra receber você aqui. Quando a gente pensou nessa trajetória das trilhas, a gente já tinha pensado você lá atrás, né, Matheus? Com certeza. E a gente fica muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Para mim, particularmente, Guilherme é um amigo pessoal, né? Nós temos uma amizade já há algum tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos, e desse trabalho saiu uma amizade de muito respeito, muita admiração. Eu admiro muito o trabalho do Guilherme, e hoje ele está numa posição privilegiada dentro de uma grande empresa, né? É o diretor técnico da Concreserve, Concreto, uma empresa aí que está no mercado fazendo um trabalho espetacular, tem se mostrado aí nas mídias aí com vários projetos. Então, a ideia aqui é que ele fale mais e a gente fale menos, tá? Mas é só uma apresentação. Agora é a hora da gente aprender com ele. Isso aí. A gente vem aqui que o Guilherme possa trazer para vocês uma visão do concreto que seja diante daquilo tudo que a gente vem apresentando para vocês, tá? Diante disso, não vamos esquecer de curte, compartilha, né? Acione o sininho e se inscreva no canal. Então, é importante você assistir os outros episódios para não ficar um pouco perdido nessa... E saiba que a gente está lendo todos os comentários. É isso aí. Levando em conta de todos os comentários de forma construtiva e a gente melhorando aqui, né? Levando informação para o mercado. Faz sentido falar que realmente os comentários têm sido muito bacana. Obrigado. Tem dicas ali que a gente já está utilizando. E é isso aí. É uma coisa aberta para isso mesmo. Para poder perguntar e a gente... Se não souber a resposta, a gente chama algum amigo, que nem o Guilherme, para ajudar a gente a responder. Maravilha, Vini. É isso aí, Guilherme. Maravilha, Matheus. Obrigado. Muito legal o convite. Fiquei muito feliz.
poder vir aqui. Na verdade, não é, como eu posso dizer, uma série de perguntas e respostas. Na verdade, para mim aqui é um bate-papo entre amigos, né? Para a gente falar um pouquinho do que a gente fala um pouquinho todo dia, né? Concreto, no nosso dia a dia. Então, a ideia aqui é que a gente possa fazer essa troca, né? Isso aí. Já tivemos muitas experiências juntos, eu acho que vai surgir uma série de insights aí no decorrer desse bate-papo, que vai ser algo bastante legal aí para a gente poder contribuir também para quem tem interesse aí no mundo do concreto, né? Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu, gente? Isso aí, Guilherme. Então, me apresentando um pouquinho. Isso, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da é- sua trajetória aí, que eu acho melhor você falar do que eu, né? Não, legal. Conta um pouquinho da Vamos sua ver se eu- trajetória ali, o pessoal saber quem é você. Meu nome é Guilherme Chaves Gomes, né? Eu sou diretor técnico de concreto e mineração da Concreserve Concreto S.A. E eu atuo no mercado da construção civil há aproximadamente 15 anos, né? Inicialmente atuava em construtoras, né? Trabalhei na Cury, na Progen, na Paulistana, na OS. E aí o bichinho do concreto me picou. Em meados de 2013, 2014, vim para a Concreserve para atuar na demanda de obras, né? Renan, nosso parceiro, que é do departamento de pisos, estudava comigo, falou, tô com uma demanda aqui, né? E estava numa área lá na OS, no aeroporto de Guarulhos, que era de parte de planejamento, que não era muito meu foco. Falei, me espera um pouquinho, que daqui uns 3 meses eu te ligo e a gente começa a trabalhar juntos. E aí vim para o concreto, indiretamente, né? Para executar piso industrial, né? A gente tinha algumas demandas, a Concreserve começou executando piso industrial, né? E aí atuei lá no departamento de pisos industriais por aproximadamente 2 anos. Quando a gente finalizou a obra do Corinthians, o departamento de piso, de maneira estratégica, a empresa cresceu muito no concreto e decidiu fechar o departamento de pisos, né, para poder se aliar com os demais e estrategicamente ampliar sua fatia de mercado no concreto. E aí foi quando eu iniciei minha trajetória aí, 2014, 2015, né, departamento comercial, departamento gerência regional, enfim, rodei a empresa como um todo, né? E atualmente aí, inclusive na época que eu vim para a área técnica, o Fábio Vinícius era nosso consultor lá na Concreserve, né? A gente fez bastante trabalho juntos que contribuíram demais, né, para a minha carreira como pessoa, como profissional, enfim. E atualmente eu cuido da área aí de tecnologia, né? A parte de meio ambiente, a parte de mineração da companhia, né? Então, Bela trajetória, Gui. Breve apresentação. Aí. A gente fica muito feliz, é uma trajetória enriquecedora aí, que mostra para os nossos ouvintes, que é o que a gente sempre comenta nos nossos episódios, é que todo mundo pode ter um futuro, né, desde que você trilhe um caminho correto, né, faça as coisas como tem que ser feita no tempo, pedir um tempo para se preparar, para ir, para tal, e aí agora já saiu do piso e foi para o concreto. É sempre uma trajetória que se a gente... É difícil a gente fazer esse tipo de questionamento pessoal, né? Mas se você olhar para trás hoje, Gui, olha lá para trás, aí já vamos começar aqui as perguntas. Hoje, se você olhar para trás e da onde você veio e visualizar onde você está, você acha que você trilhou um bom caminho? Ou você está trilhando um caminho que ainda vai chegar onde você queria chegar? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa, a gente nunca está muito feliz, né? Porque a gente sempre começa pequeno, né? Eu falo que sempre quem nasce grande é monstro. E monstro, quando nasce grande, não faz coisas boas. Quem nasce pequeno tem a possibilidade de construir um caminho. E pelo que você, né, acabou de se apresentar, você construiu o caminho. Quando você olha para trás e se vê hoje, o que você enxerga assim de você, cara? Onde que você está? Você construiu... Com certeza alguma coisa, mas eu quero que você responda. Assim, é uma pergunta muito mais pessoal do que técnica. Sim, aqui, sim, né? essa não estava nem no script. Não tá, né? Não estava no roteiro ainda, não. Eu falei, a gente não combina, não. Algumas coisas sim, outras não. Vini, assim, eu costumo dizer que, assim, eu costumo ter muita gratidão a tudo, né? Se você tem alguma situação que é ruim, que você teve um problema, você vai encarar aquele problema e você vai evoluir com aquilo e vai ser grato por ter aprendido com aquilo e você não vai errar de novo. É a mesma situação na carreira, né? A gente vai batendo cabeça daquilo ali, né? Sempre com muita consistência e muita constância, que eu acho que isso é indispensável, né? E a gente sempre, eu costumo falar para a equipe, né? O pessoal fala, mas eu não evoluí. Eu falei, olha para um ano atrás. Isso. Não olha para a semana anterior. Se você olhar para o dia anterior, se você olhar para a semana anterior, você não vai ver evolução. Olha a longo prazo, olha 3 anos atrás. Então, assim,
eu aprendi, né, com os amigos, muitas vezes podemos até já ter falado disso, é assim, você olhar o todo, né, 15 anos atrás, quando entrou estagiário lá, das 7 da manhã às 8 da noite na obra, chegar sujo na faculdade, enfim, e você poder ter gratidão a isso e levar tudo como um aprendizado, né? Sou muito grato por onde cheguei, pelo esforço que tive, enfim, né? Se puder ter novos caminhos, se Deus colocar na minha vida que eu tenho que continuar seguindo para evoluir, mas assim, sempre muito grato e fazendo o que tem que ser feito com consistência. O resto é consequência. Disciplina, né? Disciplina. Então, eu olho por esse lado. Não sei se a resposta foi... Não, eu fui pego de surpresa, não. Não, cara, a gente é uma pergunta sempre muito pessoal. A gente ou faz uma no começo ou faz uma no final, ou faz as duas. Pode ser que no final tenha outra. Mas é importante, Guilherme, que a gente faça esse tipo de pergunta para o ouvinte saber quem você é, entendeu? Entender um pouco mais de quem é o Guilherme. A gente já falou em alguns episódios aqui anteriores que eu aprendi quando a gente lê o livro de alguém, não estou falando de ficção ou de histórias que não são... por exemplo, um livro que um autor... Quando você lê o livro de um cara que está te ensinando alguma coisa, você está lendo a cabeça do cara. Então, quando você lê um livro de um cara que representa algo para você não precisa conhecer a pessoa, mas a leitura que você está fazendo, você está sabendo quem é a pessoa. Então, a pergunta é nesse sentido. Quem não te conhece vai saber quem é o Guilherme agora pela leitura que você fez da sua trajetória profissional. Então, essa pergunta é nesse sentido mesmo. Então, assim, é sempre bom a gente olhar para trás, saber de onde a gente veio. Porque, às vezes, a gente pode estar naquele momento difícil ou de uma crise, ou a tua empresa não está legal, e a gente acha que a gente é a pior pessoa que existe. Aí a gente tem que parar e ter consciência de que, peraí, cara, eu comecei lá assim, hoje eu tô aqui e tal, não. Eu tô bem, conquistei bastante coisa, e acho que posso conquistar mais, e muitas pessoas vão comigo. Então é isso mesmo, a resposta era essa mesmo. Acho que agora o ouvinte, quem não te conhecia, te conhece melhor. Saber que você não começou como monstro. Sim. Né? Não nasceu grande. Você trilhou um caminho, né? Trilhou o caminho como o Mateuzinho está criando agora. Recém-formado. Raí saiu, tem 1 ano e pouquinho da faculdade, quase 2 anos. Mackenzista. Está aqui com a gente já tem 1 ano, né, Mateus? Está fazendo grandes progressos, evoluindo a cada dia. Evoluindo a cada dia. Então, exatamente o que você falou, em relação a gente olhar 1 ano para trás, eu pensando no Mateus que estava 1 ano atrás entrando, e como estou hoje em dia, a evolução que a gente tem para mensurar, né? Porque 1 mês para agora já não é aquela mudança, mas em 1 ano, quando você olha o montante completo, é diferente. Mais perceptivo, né? Mais perceptivo. Bom, aí a gente sabe um pouco do pessoal e vamos agora para o que interessa. Agora que o pessoal já conhece o Guilherme. A gente vai dar uma sequência aqui, né, Matheus? Sim. Se você quiser dar uma sequência com o Guilherme. Eu gostaria só de explicar um pouco como é que a gente pensou esse episódio, né? A gente já passou por várias trilhas aqui, né? Já falou sobre vários temas, sobre concreteiras, falamos sobre gestão também, falamos sobre agregados, sobre sequência de carregamento, sobre vários pontos da concreteira e do mundo concreto. Então agora a gente vai voltar e ir conversando com você sobre esses pontos. Todas as trilhas, né? Então vamos começar com agregados? Eu acho que sim. Podemos começar a base de tudo dos agregados. Exatamente. Literalmente, a base de tudo, os agregados. Exatamente. Vamos lá. Então vamos começar logo com alguma experiência de vida que você teve. Em relação aos agregados, se já presenciou algum problema que você viu de grande importância que a mudança de um agregado, que um desempenho diferente mudou a situação da concreteira, algum fornecimento de concreto, alguma mudança de, por exemplo, uma brita. A brita mudou de uma granulometria para outra e deu um problema de entupimento, algo desse tipo. O que você já teve de experiência em relação Ou o contrário, que ele tinha um Exatamente. problema e conseguiu solucionar com uma areia. Enfim, de forma geral, a gente tem um mercado que nem todo mundo dá muita ou pouca atenção para os agregados, né? E a gente enxerga como... A gente enfatiza muito aqui que a porta de entrada, antes do comercial, obviamente, que é o negócio,
que a gente tem muito cuidado com os agregados, né? E eu sei que você tem cuidado com isso. Então, fala um pouquinho dessa experiência sua aí, como é que vocês conduzem lá. Não tem problema de falar da Concreserve, não? Não, de forma alguma. A Concreserve, ela foca bastante nessa parte de divulgação, ainda mais dessa parte de controle, né? Quando você fala, espero poder contribuir, né? Como vocês falaram, né? Nada que eu falar aqui é uma verdade absoluta, mas é baseado em evidências suas, né? Em cases de sucesso isso aí. ou em cases de problemas que foram solucionados. Na verdade, o problema com o agregado ele é uma luta constante que faz parte do cotidiano de qualidade, né? A gente está num país que é muito grande, que você tem diferentes tipos de matérias-primas em diferentes lugares do país. Muitas vezes você vai ter uma central que só vai ser atendida por um fornecedor de agregado, mas vai ter outras situações, como é o caso daqui da Grande São Paulo, que você tem mais de 20 pedreiras e você faz essa distribuição. Então, é indispensável você cercar cada fornecedor que você tem, né? Porque o agregado em si, ele é a maior volumetria ali do traço, né? Então, é a espinha dorsal do traço de concreto. Então, nada mais correto que você cerque todas as arestas para você garantir que aquilo que foi estudado em laboratório está sendo replicado na sua operação e na sua produção, né? Se a gente for falar aí de variação, né? Se a gente vai para uma areia, que é um material muito mais sensível, né? Que você tem as areias naturais, areias de rio, enfim. Vou falar um case que já aconteceu com a gente. Uma areia de cava, que você tem que ter um cuidado muito grande com o controle de argila dessa areia, né? Lógico, modo de finura, né? Curva colorimétrica, só como produto natural você vai ter uma estabilidade maior nisso. E muitas vezes, por alguma falha de controle, você ter uma variação nessa argila pode representar um grande problema na sua produção. É minha areia, só vai 400 quilos no metro cúbico. Meu amigo, você pode impactar aí em 20 litros a mais de demanda d'água num traço, que você tinha lá uma água teórica de 185 litros, e vai para 205, 210, e vai te gerar um impacto gigantesco lá de resistência lá na ponta. Então, assim, não só areia você precisa olhar, né? As questões de agregados, a questão de granulometria, né? Material fino no agregado. Já tivemos situações também com a tão famosa capa de rocha, mas já tivemos situações piores ainda que a capa de rocha, a questão do moledo, que a olho nu, você enxerga uma curva granulométrica, você olha ali no olho nu, você não percebe. Quando você vai ver, aquela brita, ela tá quebrando na mão, né? Que é abaixo da capa, né? Que é a primeira camada. O moledo ali abaixo da capa. Que é uma rocha mais fragmentada. Isso, você tem ali, né, seus controles diários e tudo mais, só que até você pegar um dia de produção, você está falando aí, dependendo da filial, produz 2.000, 1.500 metros cúbicos. Então, você imagina, né? Você botou isso no cliente, né? Você botou isso nos clientes. Então, assim, o cuidado com o agregado, ele é fundamental, e aí entra a questão da constância. Não adianta você fiscalizar um pouquinho e depois parar. Ele é diário, e digo mais, ele tem que ser praticamente toda a carreta que chega na sua filial. Lógico que você precisa ter equipe preparada, capacitada para que possa fazer o olhar visual, né, identificar ali essa variação de matéria-prima, e a equipe ali ensaiando de fato na ponta, não esperar chegar no laboratório. O cara ensaiar para o virulento ali na ponta, fazer uma granulometria, enfim, para você poder identificar e pegar ali na ponta, né? Lógico, tem as amostras de restrições, aí entrando na parte de qualidade, que a gente considera no nosso planejamento de qualidade e controle, né? Você levar as amostras para o seu controle estatístico, para ensaiar no laboratório e tudo mais. Só que tem que ter a análise ali na raiz do problema. Que é a hora que chega, né? A hora que chega. Que é a primeira inspeção, ela é visual sempre, né? Visual. Então, o pessoal tem que estar capacitado para poder no visual identificar alguma coisa e, opa, sinal amarelo, alerta. Aí, normalmente, que a gente vê nos trabalhos, Gui, eu acho que no seu não é diferente, na dúvida, quem está fazendo a inspeção, ela já liga o amarelo e liga para um responsável, né? Fala, olha, pessoal, tá chegando um material aqui que está diferente da amostra, como é que vocês querem que eu faça? Coleto, descarrego ou não? Aguarda alguém vir aqui, e aí eu sei que isso é muito rápido, tem que ser rápido, porque quem faz 1.500, 2.000 por dia não pode esperar mais do que 3 minutos para resolver uma solução dessa, senão você vai parar de fazer concreto. Então, o dia a dia é muito pesado. Isso para quem tem volume grande. Para quem tem um volume menor, que também tem muita gente que ouve a gente aqui que tá começando às vezes, né, Gui? Não tem tanto dificuldade de resolver isso, tem mais tempo. Mas aí não é questão de tempo, é questão de solução. Como solucionar, né? Você precisa ter caminhos para fazer isso. E é isso que você está falando. Exatamente. Ô Gui, diante do que você está falando aqui,
A decisão de compra, de aquisição de matéria-prima, de MCC, que a gente chama, né, no concreto, você, como responsável técnico, o seu time, eles são envolvidos na decisão ou você tem lá na empresa um departamento de compra, de suprimentos, que faz essa gestão? Essa gestão é solitária ou ela é uma soma? A parte de engenharia só pode comprar aquilo que a engenharia aprova ou não? Ela tem um leque de mercado e ela decide o que ela quer e não te comunica. A pergunta é direcionada mesmo. Como é que você trabalha lá? Já tivemos diversos sistemas, a gente tem um departamento de compras, mas alguns anos na empresa, a compra de agregado, a compra técnica, ela tem que ser feita por um engenheiro capacitado que tenha conceito para fazer aquela compra, né? E aqui nós não estamos desmerecendo quem não é engenheiro, mas você tem uma pessoa que é qualificada para poder... Que entenda de concreto, que entenda de agregado, de laboratório. Sabe dar um parecer. Ó, isso aqui não está legal, não pode comprar. Exato. É importante porque eu estou falando isso, Gui, porque às vezes a empresa é menor, não tem tantos engenheiros, mas se tiver uma pessoa qualificada, não necessariamente precisa ser um engenheiro, mas que tenha uma qualificação técnica que tenha sido capacitada. É isso. Esse já pode dar o norte para a compra, né? A gente tem um departamento, ele fica, esse guarda-chuva de compras, ele fica dentro da área técnica, na companhia, que a gente entende que é o melhor cenário, né? Então, ao mesmo tempo que controla o estoque, controla a compra técnica. Estoque. E aí, junto ao estoque, esse mesmo gestor cuida de qualidade, que é o nosso amigo Matheus. O Matheus? Meu xará. Matheus. E então, assim, foi um desenho que a gente foi entendendo no decorrer disso, né? Porque muitas vezes a compra técnica, ela é uma dica prática que nem sempre é o preço. E nem sempre é a distância e a proximidade. Muito bom você ter falado. Então... Nem sempre é o preço. Ele é um fator. Isso é um fator. fator. Não é o principal, tem outro. Muitas vezes, na última linha, você trabalhando com um produto que muitas vezes é um pouquinho mais distante, que o preço FOB é o mesmo daquele que está mais perto, mas você tem que mobilizar sua carreta para se deslocar um pouco mais distante. Chegou lá esse material 5, 10 reais mais caro por tonelada, porém na sua última linha do seu traço você está economizando 20. Então assim, a conta fecha, né? Então você tem que fazer isso para o cimento, para o aditivo principalmente, né? E o agregado que ali, dependendo da regional, você tem lá 1, 2 fornecedores, tal, de areia, outro de brita, 2 de brita, tranquilo, né? Você tem ali uma coisa cíclica, vai ali meio com uma commodity. Em determinadas praças, você tem muitos fornecedores de agregado. Então, praticamente, você tem que ter uma pessoa diariamente ali fazendo aquela bolsa de valores ali para negociar aqui e tal, aqui esse fornecedor, sai o ensaio, rodamos a curva no mês passado, esse fornecedor viabiliza, senta, negocia, entra esse como solução, lógico, e tudo em conjunto, né? Você rodou com tal cimento, mas também não adianta você desenvolver um agregado bom com cimento que é mais caro, enfim. É uma série de questões que acaba sendo muito técnica. E a pessoa que é especialista em supply chain, em compras, enfim, suprimentos, ela não tem nem a obrigação de ter esse visão especializada. Técnico. Isso. Né? Então, você começa a ter uma compra mais acertada quando você tem conceito naquilo que você está comprando e participação, tanto no controle de qualidade da filial. Muitas vezes o cara tem um puta preço, só como o mesmo colaborador que compra sabe que aquele fornecedor está bloqueado pela qualidade, ele fala assim, tem um ótimo preço, mas não está atendendo a qualidade. Não passou no meu crivo técnico. Exato, então ele já porque você tem outros que são melhores e até um pouco mais caros. Exatamente. Mas que te dá retorno na última linha. Enquanto isso, o cara está ali em stand-by, está bloqueado, a equipe técnica está fazendo lá seu trabalho para tentar qualificar e melhorar aquele material em conjunto com ele, né? Mas enquanto isso, o cara de compras ele tem que estar antenado para ir lá pegar o material, porque a produção não para, né? Eu costumo dizer que no concreto, um dia de produção que você perde porque faltou material, você não recupera mais. Não. Até o Marcelo, que é um dos sócios da empresa, ele falou, o concreto é igual a vaca leiteira, que você tirou no dia, você tirou. No dia seguinte, você vai tirar a mesma coisa. A mesma coisa. Se você não tirou, o problema é seu. Eu acho que só tem uma coisa que vale a pena, só pensando no telespectador. A gente falou agora de FOB, CIF, só para dar uma inteirada, né? FOB, o preço sem o transporte, correto? Sim. E o que CIF... é o preço padrão, que a gente chama meio sem, não seria o neto, mas é um preço padrão, que é dentro do retira, né? Um retiro. Exatamente. Só mesmo para
estarmos todos alinhados aqui na Perfeito. conversa. E o safe é o pressuposto, É né? o final o dentro que dentro vai da subir sua lá no unidade. seu sistema, né? Exato. Que é a Diante frete mais desse, forte. fazer assim, continuar dentro desse tema Gui, que você acabou falando aí, uma coisa que me chamou a atenção. A sua sinergia, quando você tem um fornecedor que tem capacidade, está aprovado financeiramente, mas não está dentro dos seus parâmetros de tecnologia, de qualidade. E aí você disse que é um trabalho de 4 mãos aí, não com essas palavras, mas você disse que você faz um trabalho junto, direto com o fornecedor. Estou entendendo que, mesmo que ele não esteja apto naquele momento, você atua dentro da pedreira ou do porto de areia para ajudar ele a melhorar e se enquadrar? Você tem esse tipo de visão lá também, Gui? É isso que eu enxerguei aqui do que você está falando? Então quer dizer o seguinte, você trata o fornecedor como um fornecedor parceiro. Você não está só comprando, você também está melhorando ele. Você trabalha para ele melhorar a qualidade dele, porque ele tem preço, mas não tem a qualidade que você deseja. Se ele melhorar a qualidade que ele deseja, ele não vai ser bom só para com o Crescerve. Ele vai ser bom para o mercado. É isso? Isso. É isso que você está falando? O fornecedor, ele é basicamente não só um parceiro comercial, né? Mas um parceiro técnico estratégico. Claro. Né? Então, se eu tenho lá um potencial, tenho um preço bom, tenho uma boa localização, e a gente sabe, né? A gente lidar com gente, com equipamento, ainda mais um processo tão agressivo que é o processo de britagem, né? Sofre várias intervenções de Sim. troca de peneira de borracha, peneira de metal, enfim. Mas você tem gabarito para isso. Você também é diretor lá de mineração, né, cara? Você é o responsável Sim. pela mineração do grupo e sofre. Sofre. Sofre tem paradas, fica sem material, quebra, nossa própria areia. Falta assim. água. Sim, falta água. Então, assim, a gente tem que entender, né? Até porque a gente também tem nossos desafios diários, nossas dificuldades diárias. Então, a gente tem o trabalho com o departamento de qualidade, né? Uma vez que a gente tem um determinado fornecedor, a gente vai com a nossa equipe técnica lá com o fornecedor e tenta adequar o material o mais próximo possível daquilo que eu tenho desenvolvido na teoria lá no meu laboratório, né? E assim, não tenho dificuldade com nenhum fornecedor, pelo contrário, todos estão muito abertos a entender, porque eles também querem voltar a fornecer, então é um interesse mútuo. Perfeito. Né? Então vai entender lá, a minha faixa granulométrica não está atendendo por causa disso. A gente tem fornecedores que a gente trabalha em grandes volumes, que a gente já entende a periodicidade deles de trocar peneira, que o material vai engrossar ou que o material vai afinar, e a gente já tem essa sinergia de traço. Por quê? Construímos isso junto ao fornecedor para que tenha essa sinergia, essa transparência. Então, assim, o material realmente, cada 3 meses, troquei a peneira, semana que vem o material vai engrossar. Atende sua faixa? Atende, eu vou regular lá a minha argamassa, Faz o ajuste, segue o jogo. Vai afinar, mesma coisa. Né? Você não, o seu time, o Matheus, está em constante trabalho com o fornecedor. Cara, vai acontecer isso, você precisa me falar, nós temos um trato aqui. Tudo está combinado? Você tem um contrato que rege essas coisas ou não, Gui? Como é que você sabe? Sim, na maioria das vezes, sim. Você tem que aí lá você uma tem os faixa, parâmetros, os parâmetros. Parâmetros comerciais, parâmetros técnicos, as faixas. Então, assim, dá para perceber que todos os episódios que a gente vem aqui comentando, o Guilherme segue as boas práticas, né? Então, ele tem um bom relacionamento com o fornecedor. Lembra que eu falei aqui com vocês que fornecedor não pode ser tratado só como fornecedor comercial, ele tem que ser tratado como um fornecedor, como um parceiro, né? Porque quando a gente cresce com um fornecedor, o fornecedor também cresce. E para ele também é bom. Então é importante a sinergia da concreteira, né? Da área de engenharia, de qualidade, com os fornecedores. Porque senão, assim, como que você vai evoluir se você trata, entre aspas, mal o seu fornecedor, se é só preço? Se é só preço, essa é a sopa, né? Esse é um termo que eu uso aqui. Sopa é aquilo, tá lá, é o que você tem que tomar, é o que tem, não tem o que fazer. É questão de fazer a troca, né? Então, assim, você tem um direcionamento bacana, né? É o que a gente também fala como boas práticas. As boas práticas não é só comercial. Ela tem que ter toda uma relação. Aí entra a logística, se o cara tem capacidade de te atender, preço, qualidade. Acesso logístico, tudo. E você tem um cara que cuida disso, que é o dono desse projeto, que é o Matheus. Então o Matheus é o cara da qualidade, é o cara que cuida do fornecedor e é o cara que também cuida dos suprimentos na parte de compra técnica. Isso. E estoque. Cara, isso é um negócio que é onde as empresas mais perdem dinheiro, né? Você sabe disso, né, Gui? É um trabalho que tem que ser constante. Né? Se você cochilar um mês, arrebenta o resultado da sua empresa no estoque. Sim. Não pode arrebentar? Sim, com certeza. É uma coisa que a gente fala muito aqui, sabe, Gui? E às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade.
por exemplo, misturar agregados de diferentes rochas, com densidade diferente, com padrões diferentes, geometrias diferentes. Isso pode dar ou uma sobra, que é quase impossível sobrar, mas a falta, com certeza, a gente vai ter. E isso pode dar um rombo no seu resultado final, né? Acabar com todo esse projeto. E o objetivo é sempre diminuir esse desvio, né? Aos poucos você ir alinhando para poder diminuir. Então, mas como ele tem um Matheus que cuida disso, provavelmente ele não tem esse tipo de problema. Se tem, ele é contornável, como a gente já falou, como que se contorna. Sim. Eu vou ter até meio-dia um produto, exemplo, e depois da tarde eu tenho outro. Tem problema, a tabela está aqui, o da tarde virou a tabela, trabalha com esse aqui. É isso que você está falando. Isso. Ele acabou de falar aqui que ele faz os ajustes, ó, aquele material está ajustado, engrossou, eu tenho uma fórmula. Afinou, eu tenho outra formulação. Ou seja, ele já tem tudo pronto, o trabalho das rotinas, que é o tema que a gente vai entrar agora. Quando a gente fala de rotina, você já estudou todos os seus fornecedores. Você já desenhou eles com os possíveis cimentos que você tem na mão. E aí você sabe que se faltar um, você tem o 2, se faltar o 2, você tem o 3, se faltar o 3, o 1 volta que ele assume essa parte, aí afinou um, você já tem o desenho pronto, engrossou, você já tem o desenho pronto. Conta pra gente como é que você faz isso lá dentro do negócio. Tipo assim, o que eu quero dizer é assim, você trabalhou esse time todo seu aí, ele já sabe o que tem que fazer, você não tem que ficar... Você já preparou a base, você fez um caminho e instituiu uma rotina. Então ele sabe o que tem que fazer todos os dias, todo mês, toda semana, tem que rodar curva, tem que fazer os desenhos, mudou o material, você já tem. Então assim, para você chegar nisso que você acabou de falar pra gente, que é o que você faz, você precisou passar um tempo de maturação aí. Sim, com certeza. E aí, conta um pouquinho disso daí, como é que foi implantar, porque isso acaba virando uma rotina. Acho que o Não passo fundamental... sei se é isso. Eu falo rotina porque são coisas que você vai fazer todo dia. É que no nosso meio do concreto, pessoas de maneira geral, tá? Do ajudante, motorista, todo mundo é essencial nesse processo como um todo, né? E quando a gente fala nessa parte de implementação de processo, o mesmo vale para a equipe técnica. Não adianta nada eu ter na minha cabeça o que são as boas práticas, né? Que um dia a gente aprendeu com você também quando prestou consultoria pra gente, enfim. Não adianta nada eu ter na minha cabeça, sendo que vai estar ali no dia a dia atuando com aquela determinada regional, ainda não incorporou o conceito. Então, É a cultura. A cultura. Tá. Então, assim, né? Uma coisa que eu lembro até da época que você fez consultoria lá com a gente era faça sempre um substituto. Uma vez que você faz um substituto, você está sempre disponível para crescer. Sim. Né? Então, eu conto muito que a equipe ela esteja muito a par do que a empresa quer e onde ela quer chegar. E no que diz respeito à parte da qualidade, a mesma coisa. Quando a gente entendeu que toda a equipe, seja lá nossos engenheiros, né, os coordenadores técnicos aí de cada regional, Wesley, Hamilton, Matheus, que cuida dessa parte de gestão, de estoque, enfim. Tem um outro cara lá. Tem o Modena, tem o Edgar. Tem o Edgar. O Edgar é o seu mestre de KPIs aí. KPIs, mas vai mostrar ali de fato e fazer com que a informação... Isso é o fundamental, né? Porque não adianta nada ter informação e não estar com a informação para tomar decisão rápida, né? E na nossa qualidade o Ed contribuiu muito, junto com o Matheus, ele passando conhecimento para o outro. O Edgar, ele não... A especialidade dele são BIs, são parte estatística, enfim. Ele entende o cara concreto, da inteligência, porque já atuou em outras empresas, né, grandes, de concreto, outras marcas, mas precisa do conceito ali do engenheiro que está no dia a dia, batendo concreto, vê lá o concreto, enfim. Então, assim, é uma sinergia entre equipe. Quando está todo mundo na mesma página do que a empresa quer e onde ela quer chegar, aí os processos começam a funcionar. Mas aí entra aquele negócio de que, gente... mas não está evoluindo tal. Eu falei, não olha para uma semana atrás. Quanto que a gente evoluiu? Começamos... 2022, 2021, 2019, 2020, 2021, enfim. No meio da pandemia. Olha para lá. Como que era a empresa? Como que ela tá? Como que era o departamento técnico? Tá. Aí todo mundo vai entrando e cria entende o crescimento. Mundo, tá todo mundo na mesma página. E aí os processos passam a funcionar, você passa a ter mais resultado. Aí começa a vir o resultado. Guilherme, tem um ponto que você falou aí em relação à equipe, da importância das pessoas, da importância do seu... Seja do auxiliar, seja do motorista, seja do comprador de materiais. Todo mundo está dentro do concreto, todo mundo faz parte dessa entrega.
Como que você faz a parte de treinamento das pessoas? Você tem uma rotina de treinamento, você passa as informações para as equipes? Sim, a gente Como é que complementando o que ele está falando, Gui, a capacitação que é feita para o time, se a gente não passar para o time aquilo onde a gente quer chegar, o time vai ter dificuldade de entender. Então ele precisa saber dos números para poder entender que está ruim e o que está bom. Certo. Você tem isso, Sim, né? sim. Você tem essa gestão lá, o seu time tem essa gestão. Tem a rotina discutem de isso. treinamentos para as demais áreas, né? Fundamental, né? O motorista ele tem que ter uma rotina de treinamento, querendo ou não, o tecnologista pode ser o médico responsável lá, mas o bisturi vai estar na mão do motorista, do balanceiro, então assim, Isso aí. cada um tem Boa. sua rotina com a sua regional. Bisturi tá na mão do encarregado e do motorista. Gostei, anota essa daí. Anotei já. Essa daí é uma dica boa. E aí, cada coordenador regional ele tem sua obrigação, junto com as suas equipes técnicas, porque a gente tem os líderes técnicos em determinadas quantidades de filiais, também para fazer esse treinamento e essa reciclagem, tá? Da parte de motoristas. Já na nossa rotina de área técnica, né, a gente tem a rotina sagrada, que é semanalmente sentar lá, vamos ver todos os resultados de todas as regionais, faz uma ata, né? Assim como os treinamentos, é até um critério até mesmo de RH e tudo mais. Então, fez treinamento motorista? Faz a lista de presença, passa lá para você cumprir com os protocolos, até porque a Concresserve é uma empresa certificada, então ela precisa seguir com esses processos de treinamento, não porque só devido à certificação, mas a formalização, ter um mapeamento bem claro disso, né? E na área técnica, essa parte de acompanhar os KPIs do Edgar, senta todo mundo numa sala de reunião, os de fora por vídeo, enfim, que é o processo que aí cada empresa faz cada 15 dias, resta o técnico acompanhar diariamente seus resultados e semanalmente expor as decisões que vão ser tomadas, né, e colocadas numa ata para que cada um destrinche sua responsabilidade quanto às tomadas de ação. Né? Aqui a gente está falando de rotina, né, Gui? Então, assim, o seu time tem uma rotina, eles sabem o que tem que fazer, periodicidade, se encontram quinzenal ou mensal, discute os números, onde que nós podemos melhorar, onde que está muito bom, se ainda tem espaço para melhorar, onde que não está bom. E aí vem a outra pergunta em cima disso. Como você tem vários técnicos, eu entendo que você regionalizou, cada um cuida de um determinado número de regionais. Você faz um benchmark entre eles e outra. Se alguém está se despontando mais eficiente que o outro, ele ajuda o seu amigo a melhorar, ele dá as dicas do que ele está fazendo. Como é que funciona aí? Porque a gente sabe que o ser humano tem um ego muito grande, né? E é uma coisa natural do homem, né? Isso é natural nossa, né? Do homem, né? Ter o ego e tal, eu sou o melhor. Como é que você toma conta do ego desses meninos aí? Eu conheço todos, eu sei que eles são jovens, são sangue nos olhos, né? Que a gente normalmente fala. E eu conheço alguns, eu sei que são pessoas boas, são pessoas do bem, mas sempre precisa de um direcionamento, né? Há uma competição, é uma competição sadia, ou a competição é desleal? Como é que é? Não, a competição. Beleza. A competição ela é sempre importante. Ela é sadia. Né? Ela é sadia, né? Você tem lá as grandes marcas de concreto, lá tem seus números que são internos, né? E ali, internamente, você tem os números por coordenador técnico, que abrange ali uma X quantidade de filiais, né? E aí ele tem lá o quilos por MPA dele, FCK média, enfim. E automaticamente, mesmo que não imposta uma competição, acaba se tornando. Porque eu falo, lógico que tem uma avaliação, um critério de ambas as partes. Pô, aquela regional ali, o material é uma merda e não dá pra cair o quilos por MPA mais que já tá. Não dá pra atingir aquele quilo. Mas aí ele tá fazendo o desempenho. O cara ia lá e buscar inovação, leva fornecedor de aditivo e vai lá. Então, assim, é algo construtivo. Ótimo. Né? É algo construtivo, que não é uma briga desleal, mas é algo construtivo que cada um contribui tecnicamente para o outro. Né? A gente costuma... Acaba um ajudando o outro. Em regionais onde a gente tem mais de 4 filiais, a gente tem uma regra de não deixar o mesmo fornecedor para toda aquela regional. Então, bom, se eu tenho lá, Grande São Paulo, 11 filiais, mesma matéria-prima, praticamente o mesmo cimento e tudo mais, e eu tenho 4 fornecedores de aditivo, 3, né, em cada filial, por que o desempenho do fulano que cuida dessas 3 filiais está melhor que o do ciclano? O aditivo dele, me passa uma amostra do seu aditivo que eu vou testar aqui.
E aí, consequentemente, às vezes aquele fornecedor de aditivo acaba conseguindo um benchmark maior, porque está performando na minha produção melhor. Então, isso é competitivo, tanto entre os fornecedores, entre os próprios técnicos. Bom demais, Gui. Eu não tenho a dúvida que você deve estar conduzindo isso dessa forma assim, que a gente tem que criar um ambiente de competição, mas ele tem que ser sadio. Sim. E quando a gente vê um amigo que não consegue, parceiro do nosso lado, que não está conseguindo chegar naquele número que a gente gostaria, é importante que eles estejam unidos e falem assim, não, eu estou fazendo isso aqui diferente, como é que está a sua regional? Exatamente. Eu não estou usando esse aditivo, então, mas o aditivo meu pode ser o seu, porque o meu material é parecido, o meu cimento é o mesmo, aqui está desempenhando. O meu aditivo aqui não está. Pois é, a gente já falou em vários episódios que o aditivo é uma peça-chave no concreto. Chave até para resolver problemas de matéria-prima. Sim. Não só de cimento. Ele age no cimento. Mas a gente tem alguns aditivos que agem na reologia, naquela falta de algo que não tem no agregado. Então, mitigador de argila. Exatamente, essa é a palavra. O que você está falando agora em relação à competição, é bom reforçar da forma que vocês falaram, que é a competição sadia, mas todos têm que pensar que trabalham para com o Cresserve, né? Todos ninguém trabalha para si, né? Melhorar com o Cresserve, não é acima do seu ego. Exatamente. O que a gente falou do ego, porque a gente sabe que o homem tem, né? O ser humano nasce com ego. Exatamente. Né? Ele tem assim a vontade de ser melhor. A gente pode ser melhor, mas se a gente tiver com uma equipe junta, formada, a gente pode ajudar os outros a subir, porque aí a gente sobe a régua. Exatamente. Sim. Aí a régua baliza por cima, não por baixo. Se todos estão entendendo sobre o trabalho, você pode, por exemplo, deixar outras funções com essas pessoas e você indo subindo, fazendo outras coisas, né? Tem que ter sempre um ponto de equilíbrio, né? Você tem lá, o cara vai querer performar demais, ele vai arrumar dor de cabeça para ele solucionar depois, né? Então, tem o equilíbrio entre desempenho e a atuação responsável, né? E tem a questão também, se for com alguma ação que não seja o ideal, vai ter o problema técnico para resolver, que eles também são cobrados para isso, né? Que são cobrados por tratar qualquer tipo de questionamento, enfim. A gente sabe que 95% dos questionamentos hoje em dia das concreteiras não são por falha dela, né? Aí eu acho que é um tema que a gente pode entrar também, a questão de laboratórios e tudo mais, mas, de fato, um problema que seja técnico ou que seja operacional, ele precisa ser tratado pela área técnica. Por isso que também é muito importante que a área técnica tenha sinergia total com o departamento operacional, né? Tem essa interação com o líder de filial, com o gerente operacional, com o diretor operacional, como um todo, tem que trabalhar junto. Por mais que em todos os cenários que eu já conversei, cada um corre pelo seu interesse. Isso é saudável para a empresa. A operação vai focar em produzir, né? A área técnica vai focar em qualidade e a gente tem que achar o meio termo para que uma coisa atue com a outra e funcione, né? Então, esse daí é um ponto que eu escuto muito do Vinícius, em relação ao tripé, né? Sim. E é uma coisa que eu tinha deixado até para falar um pouco depois, mas aproveitando aí que você já está falando agora, como é que você faz para fazer essa conexão do tripé, da parte do comercial, do operacional, da engenharia? Imagino que de vez em quando eles tenham algum embate, certo? Uma resiliência. Uma resenha, como diz. Exatamente. Isso é comum, né? Porque cada um procura os seus interesses. E aí, exatamente. É importante, essa pergunta é interessante. Então, como que você faz para gerir isso e guiar e não ser esse local de ego e todo mundo querer fazer crescer a empresa? É com muita boa comunicação, com muita política, importante, você saber transitar. Não adianta, você vai para o embate, por mais que você saiba que uma coisa está errada, que o cara fez, aí vai para um choque, não vai resolver, cada um vai querer puxar a corda para o seu lado. Então, assim, é achar maneiras de conduzir ali, e cada caso é um caso, né? Ter um bom relacionamento, boa sinergia, cooperação, que é o que eu falei, e sempre vai ter desgaste. Isso é normal, esse embate ele sempre vai haver no meio do concreto, né? Mas aí cabe aos gestores de cada área conduzir com seus subordinados, que muitas vezes vai estar mais acalorado ali entre os caras que estão direto na ponta, entra um, coloca os pontos quentes, entende a forma, age de maneira construtiva. Pô, a gente teve um problema, como que a gente vai solucionar e o que a gente vai fazer daqui para frente para que não aconteça? Ponto, né? E assim vai.
né? É porque assim, não é impossível a gente fazer todo um trabalho desse e achar que nunca vai ter problema, né? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente está trabalhando, você faz tudo isso para diminuir os problemas. Exato. E administrar e dar resposta rápida para o cliente, né? Então esse é o trabalho dessa sinergia operação, engenharia e comercial, Isso. né? Todos têm que estar no mesmo caminho que é a Concreserve e não as pessoas. Exatamente. Né? E esse ponto aí dos problemas, por exemplo, diferentes, que é o bom da concreteira. Não é todo dia, não é tudo igual. Não. Cada dia a gente tem algo diferente, né? Sim. Outro ponto... A gente podia, depois que você perguntar o que você vai falar, a gente entrar numa coisa que ele falou aqui sobre certificação. Mas vai lá e depois a gente volta. Agora, só continuando um pouco mais sobre esse braço aí da comunicação entre as áreas. A gente sabe, não sei se a gente já falou, o Guilherme antes era da parte do comercial, certo? Sim. O que você trouxe de ensinamentos do comercial para a parte da engenharia, que você conseguiu ajudar com a parte da engenharia? Na verdade, eu costumo dizer que todo engenheiro precisa passar pelo comercial um dia e todo comercial precisa também pela engenharia, né? Eu caí sem querer no comercial, sempre atuava em construtoras, né? Caí no comercial quando a gente não tinha mais departamento de piso e realmente me apaixonei. Você entende a importância do cliente, enfim. Então você tem que construir isso junto, né? Tem que ter um viés comercial. Não adianta nada você ser 100% técnico. Lógico, você vai ter os perfis que são muito técnicos, né? Você acaba ficando limitado. Então, assim, a parte comercial, ela é fundamental. Fundamental para você entender o cliente, entender o impacto que ele gera para a empresa. Você olhar do começo ao fim, não só olhar o seu. E essa é uma visão que acaba sendo fundamental para que você consiga ter uma evolução, dar o respaldo necessário, porque no final das contas, quem paga nossas contas é o cliente. É o cliente. Então, não tem jeito, você tem que estar respaldado. Mas o problema é do laboratório que ele contratou. Tá, vamos mostrar para ele. Que é o problema. Como a gente vai fiscalizar, que trabalho que a gente vai fazer junto com o laboratório para poder subsidiá-lo. O cliente ele tem que estar sempre respaldado. Quando a gente fala de área técnica, você tem que estar unido comercial, e o comercial também tem que entender tecnicamente. Não adianta também lá o cara quer fazer uma venda técnica, é um comercial de concreto e não entende nada de concreto, né? Eu entendo que o comercial tem que estar sempre treinado porque o cliente recorre ao vendedor como alguém que vai ser a solução dos problemas dele e não alguém que vai repassar uma... Então, assim, de pronto, o comercial ele tem que ter conhecimento suficiente para subsidiar o para dar a primeira tratativa. Já aliviando, então, assim, mostrando os caminhos. Esse pouco tempo que eu tive no comercial, assim, me contribuiu muito assim, em esclarecimento como um todo, né? Como era da área técnica comercial, depois voltar para a área técnica, né? E me trouxe bastante subsídio para poder conduzir em algumas situações, né? A gente tem que ir para o embate, para discutir com o cliente, enfim, mas você saber conduzir da forma certa, sempre pensando no viés comercial, é importante. E sempre pensando que esse seu cliente, ele sempre vai comprar de você depois, né? Então você tem que manter um bom contato com ele, né? Não, o mercado ele é cíclico, né? Ainda mais do concreto. O cliente que está aqui, tudo bem, não atendo mais essa construtora. Aí você tem um impasse com o gerente, com o diretor lá daquela construtora, o cara não te quer mais lá. Aí esse cara pode estar na outra que é seu maior cliente. Então, assim, você tem que entender bem todo mundo, né? E visar ao máximo, contornar todos os problemas, né? E fazer um bom atendimento. O bom atendimento do concreto não é só qualidade, não é só logística, não é só questão operacional, não é só... são todos os pilares andando juntos. Se você tem um traço de piso maravilhoso lá, ou traço de piso, ou seja, qualquer um outro, e você dá um intervalo de 1 hora, fudeu, não adiantou nada. Né? Acabou o traço. Acabou o traço. Você vai ter uma junta fria e você tem o problema do mesmo jeito. Então tem que haver essa sinergia. Então tem que conduzir todo mundo junto. Comercial, tudo. Ô Gui, você falou aí de certificação, né? Fala um pouquinho dessa certificação, como é que ela funciona, o pessoal entender o que significa essa certificação que a Concreserve tem, né? É do laboratório, né? Da parte de qualidade, não é isso? Da empresa como um todo. Sim, da empresa como um todo? Não é só laboratório? Não. Perfeito. Como é que é essa certificação? Nós estamos falando de uma ISO 9000, nós estamos falando de uma certificação que é semelhante a uma ISO, mas tem uma outra conotação de rotinas e processos e procedimentos. Por que vocês foram por esse caminho?
Esse caminho foi definido em função de tudo aquilo que a gente conversou e chegou um momento de você falou, pô, agora eu preciso colocar isso no papel e virar uma rotina desenhada. Ou não, eu decidi porque eu acho bonito. Não acho que foi isso. É só aqui uma pergunta para provocação sua aí. Conta um pouquinho disso aí, para a gente poder... Na verdade, ele surgiu nesse processo, né? A gente começou esse trabalho lá com consultores de vocês, foi estruturando as partes. Você via que tinham departamentos mais organizados, outros um pouco menos, outros com alguns processos. Então, eu falei, bom, precisamos padronizar. Padronizar. E quando a gente pensa em padronização, você pensa em selo. ISO 9001, tá. Tentamos uma vez, pegamos o escopo, mas a ISO 9001, quando eu trabalhava em construtoras, ela é muito aplicável, né? Porque as construtoras precisavam ter ISO 9001, selo PBPQH, para poder ter faturamento da caixa. Eu já fiz muito FVS e FVM na vida lá. Mas para o concreto é muito específico. E aí foi quando surgiram essas demandas. E a ABESC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Concretagem, o Wagner, o Álvaro, foram atrás, junto com a BNT, para criar um modelo de certificação específico para concreteiras, que era o que a gente sentia, né? Algo que vai abranger e vai lá te fiscalizar dedicado na parte a concreteira. dedicado ao escopo de concreteiras. Entendi. Hoje são poucas empresas do Brasil que têm esse certificado e vou te falar que foi bem difícil, né? A gente teve que fazer investimentos altos, assim, de melhoria de filiais, mas ao mesmo tempo, tecnicamente, eu achei importante, porque era algo que você buscava e ganhou força para que a gente conseguisse obter isso. Teve mais de 5 milhões de investimento em filiais, enfim, em capacitação, em equipe, software, sistema, tudo, né? Mas foi necessário. Eu entendo que a obtenção desse selo, que não foi fácil, levou quase 1 ano, surtiu como uma reestruturação e como se fosse uma consultoria para a própria novo empresa. Modelo de negócio. Exato, porque todo mundo precisou se enquadrar, né? Desde meio ambiente, área técnica, RH, jurídico, operação, né? Então, assim, ele pegou os pilares ali fundamentais para você colocar dentro dos procedimentos. Todos tinham seus procedimentos, mas a gente passou a criar modelos unificados. Então, a empresa passou a ter mais rastreabilidade, você entra lá no nosso intranet, você consegue ter acesso a todo o procedimento. Como que o fulano faz tal coisa? Tem lá o procedimento, o cara vai lá, acabou, né? Então a empresa começa a ganhar corpo através de uma certificação. E qual que é o benefício disso? Além de todos esses benefícios que eu só falei, os benefícios internamente, né? Para a gente foi muito bom e para o cliente. Sim. Porque o cliente, uma vez que ele contrata uma empresa que é certificada, né? Ele está contratando algo que há uma fiscalização anual, né? Ele não está contratando alguém que só mistura concreto, às vezes nem tem um responsável técnico e coloca lá o concreto. Ele está contratando uma empresa séria que obedece os padrões normativos da BNT e da BESC, né? Então isso traz uma segurança para o cliente. Fora do país, a gente sabe que isso tem, eu escutei até de alguém que falou do mercado da Espanha, que antes tinha muitas concreteiras, aí no final das contas o governo passou a exigir nas obras de infraestrutura e depois nas obras prediais que as empresas que fossem fornecer o concreto, elas fossem certificadas pelo órgão lá que fiscalizava as concreteiras. Então a gente considera algo relevante, que é pouco difundido, já existe há 4 anos, mas os clientes ainda não sabem ao certo sobre essa certificação. A gente acredita que no Brasil isso vai partir das obras de infraestrutura também, né? E consequentemente isso vai, uma hora ou outra, porque tudo é certificado. Claro, aqui, né? A gente está caminhando para um modelo de negócios futuros onde todo selo que você puder ter que te garantiza, né, que te dá a garantia de que você cumpre requisitos mínimos, né, de qualidade, seja ambiental, seja tecnologia, seja na operação, seja o tipo de equipamento que você usa, emissão de CO2, que é o que a gente... o caminho da Europa é contra a emissão de CO2. Então, assim, tudo lá hoje, a gente trabalha com o pessoal da Europa, né, um outro negócio que nós temos aqui, que é a Maxim, e hoje lá tudo tudo muito... Todas as filiais desse negócio que a gente participa com eles têm que ter a trinorma. Então, não é só a ISO 9000. Ele tem que ter a ISO 9000, a 14000 e a 45000, que vai falar de tudo.
de processo, de qualidade, de meio ambiente, o que você faz para combater a emissão de gases. Tanto que o grupo, hoje, eles estão assim, extremamente investindo em fazer pisos com selo verde. É muito difícil, né? Eles estão começando a trabalhar com cimentos que tenha menos adição de clinker e maior adição de escolas ou pozzolanas. O que a gente já faz aqui há mais de 30 anos, eles estão começando a fazer lá. Só que eles têm um método, então tem um cálculo exatamente que na Europa, até banco hoje para dar investimento para alguns negócios, se você não tiver um programa de descarbonização, você não tem nem acesso a isso. Então, assim, lógico que não é todo lugar, mas é uma coisa que vem crescendo. A gente aqui sempre vai demorar um pouco para chegar. E é o que você falou, é uma coisa nova. Você falou que tem 4 anos isso. Poucas concreteiras têm. Aqui é o lugar para a gente falar disso, por isso que eu estou puxando aí para você falar um pouco. Para quem estiver ouvindo a gente, faz total sentido a gente entrar nesse caminho, Gui. Porque assim, de novo, porque só eu sou certificado, é muito legal. Mas se todo mundo certificar, a gente sobe a régua. E a gente começa a saber separar o shoyu do trigo. Quem é realmente bom e quem diz que é bom. Porque aí a gente, como você disse lá na Europa, eram muitas concreteiras e depois do selo enxugou. Por quê? Algumas não têm capacidade para fazer investimento, para fazer essas melhorias, capacitação. Não quer dizer que você que tem uma filial não possa fazer. Vou te dizer, é mais fácil você fazer que tem uma do que você que fez em quantas, Gui? Foram 23. 23. Não é isso que eu quis dizer. Mas com certeza quem tem uma é muito mais fácil. E o investimento é menor. A proporção disso é que é importante. Por isso que eu pedi para você falar, porque eu acho que faz muito sentido você falar desse tema para que realmente as pessoas tenham esse cuidado. Então, assim, se construtoras que não têm esse conhecimento estiver nos assistindo, já vai começar a pegar, eu não tinha visto aqui no meu negócio, eu vou procurar agora empresas certificadas. Puxa, mas eu vou encontrar poucas. Você começa a nivelar. E nivelar a régua para cima, não para baixo, né? Então, nesse sentido, você uniu tudo aquilo que a gente estava falando de rotinas e procedimentos numa certificação específica para a concreteira. E não mais o 9000, que é generalista para qualquer negócio. Que ela é mais ou menos a linha mesma, né, Gui? É mais ou menos a mesma linha, né, dessa certificação. Mas ela é mais direcionada ao concreto. O escopo aborda mais a concreteira. Que é isso que às vezes falta. Quando a gente fala de selos, os caras, isso é bobagem. Depende. O que você está mostrando não é uma bobagem. Não, traz benefício. E o benefício na última linha também vem, né, Gui? Com certeza. Porque tudo que você está fazendo vai te dar um resultado lá na última linha. Que é o que a gente vem falando aqui, fala em todos os nossos episódios, que é o resultado financeiro. Que ninguém aqui trabalha por filantropias. Pode ser que um dia a gente possa chegar lá. Eu ainda não consegui chegar nesse momento, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte, você faz a sua, mas no negócio temos que ganhar dinheiro para poder investir, para poder crescer, para poder se tornar um líder de mercado, que eu acho que é isso que você falou em outras palavras aí, né, Gui? Isso aí. E aí, o Brasil está caminhando para esse caminho aí, está caminhando para esse ponto aí da Europa, né, da redução de carbono. Hoje, acho que os 3 últimos anos, o que mais tem se falado no IBRACON, né, no Congresso Brasileiro de Concreto, é a redução de emissão de CO2. E a gente tem uma grande responsabilidade por trabalhar diretamente com cimento, né, o concreto, cimento que é o segundo, é o produto mais poluente do depois mundo. Da água, é o mais utilizado. Né? O concreto mais utilizado depois da água. Mas é um dos mais poluentes. Cimentos mais emissores de CO2, então a tendência é que seja de maneira ordenada, né? Então você tem a certificação, certo? Que garante que seus processos são rastreáveis e que aquilo é aquilo mesmo. E hoje em dia, aqui, principalmente na Grande São Paulo, algumas construtoras que tem financiamento ou do mercado de investimento, enfim, já tem começado a exigir que o concreto tenha uma EPD, que é uma Environment Product Declaration, né? Que em português é declaração de produto ambiental. Isso, declaração ambiental de produto, né? A DAP. E essa declaração ela pode ser tanto uma autodeclaração, você vai lá e fala, meu produto é esse. Meu produto ele é sustentável. E você tem você tem que comprovar. Uma declaração que você pega uma empresa de fora, que ela vai analisar,
né, vai analisar seu produto como um todo, mas é a emissão de CO2 não só daquele traço, mas sim do fornecedor até, seja, cradle to gate, né, do berço ao portão. Então ele analisa toda a sua cadeia, seus fornecedores, materiais, a emissão, e aí sim ele fala, sua emissão é X. Aí sim você consegue emitir. Não é só falar, você comprova. Não é só falar, né? Não. Então assim, é uma responsabilidade grande que nos próximos anos vai ser um negócio muito rápido. E todo mundo tem que estar antenado nisso. Né? Essa questão de emissão de CO2 e o nosso mercado, não existe nada ainda que substitua o concreto. Então ele vai ter que existir, né? Sim. Porém, de maneira mais sustentável, ou seja, o rasga-saco lá, o cara que vira na obra, a tendência é cada vez mais diminuir, porque não é algo que é otimizado, né? Mas eu entendo que, assim, essa diferença entre EPD, né, que algumas obras hoje exigem, devia estar linkado com a questão da certificação. Volto a dizer, pensamento meu, né? Porque uma coisa valida a outra, né? Eu acho que faz muito sentido, eu falo isso com o pessoal, tenho difundido isso, mas é algo também relevante, não sei se é tão habitual, mas é um ponto que tem que ser colocado em Eu gostaria só de fazer mais um adendo aqui, para você, telespectador, se você quiser entender um pouco mais, é bom pesquisar sobre EPD, que é um dos pontos que o Guilherme está falando aqui. Para o mundo estar com metas de descarbonização, né, para 2050, para 2030, com metas para serem atingidas. Então, vale a pena você sair daqui do nosso podcast e pesquisar um pouco mais. E se inteirar um pouco mais sobre essa questão, que é algo que daqui a 5 anos, não sei se é até tão longe, até antes. É como a gente começou o podcast. Como é que você estava lá 15 anos atrás e como é que você está aqui hoje? Então, exatamente. Daqui a 5 anos, vamos olhar, a gente falou disso 5 anos atrás, a gente evoluiu absurdamente nisso. Exatamente. E é um tema que vem sendo difundido em todos os fóruns e congressos de concreto, né? A gente, como grupo, né, uma das empresas do grupo, que é a Maxim, ela participa de um fórum hoje que é o PAV+. O PAV+, é um grupo de empresas que decidiu trabalhar em prol de diminuição de CO2. Eu estou falando como fábrica, a gente está falando aqui como pavimento de concreto, que é o PUC, que é urbano. Eu estou falando também dos pavimentos rodovias em concreto, que a gente tem aumentado muito, está crescendo absurdamente. Inclusive, recentemente eu tive num simpósio, num workshop desse PAV+, que a gente tem encontros semanais, e a gente teve um presencial que foi em Brasília, e a gente foi visitar as obras de Brasília que estão sendo feitas em concreto. Você vê a dinâmica de tudo aquilo, e o PAV+, muito, muito, muito voltado para o que você pode fazer para melhorar o seu controle de emissão de CO2. Né? Qual é a sua parte nesse negócio? Então, assim, existem N pesquisadores tratando disso. Está dentro do Hub lá, que é dentro da USP, então está ligado com a BCP, PAV+, o Hub. A gente participa desse fórum. Tem sido muito gratificante para a gente tem aprendido, né, bastante, né, Matheus? A gente também tem dividido as nossas experiências, porque, fazendo um adendozinho aqui para a gente não esticar muito, a Maxim hoje ela trabalha com produtos que na prática ele tem um selo verde, porque os cimentos que a gente usa na nossa produção, eles têm 40% menor emissão de CO2 na composição do clinker. Então, de largada, nós trabalhamos com um cimento que já tem uma emissão menor. Evidentemente que ele é para algumas funções específicas e tal, mas de cara você já tem aí. Então, assim, os produtos hoje da Maxim, ele já tem a partida já começa bem. A gente tem que olhar o resto da cadeia, que nem você falou, areia, gate to gate, de onde sai para onde chega, se ganda muito, se tem emissão, aí é transporte rodoviário, aeroviário, por trem e ferrovias e tal. Aí são coisas que entram nessa composição. Então, é nítido e notório que todos esses fóruns estão extremamente preocupados com isso. Eu já fui dos que achavam que isso era uma bobagem. Eu tenho que falar aqui, né? Talvez todos nós um dia falamos, isso é bobagem. Isso não vai chegar aqui no Brasil. Cara, não é bobagem. Obviamente que a gente tem que ter um caminho para a gente também não querer ter um selo e não fazer.
É como o ESG. Muitos dizem que tem, mas na prática não fazem. Nós mesmos estamos indo por um caminho aqui, construindo com uma consultoria de ESG. O ESG é muito grande, ele abrange muita área. Óbvio que não dá para todo mundo fazer tudo, mas não é impossível. Mas a gente vai fazer os principais, que é a qualidade, a participação social da sociedade em volta da gente, governança, que são coisas que a gente tem que instalar. Então, vem de encontro com tudo que vem de fora, chega mais um pouco depois aqui. Mas é o caminho. Eu acho que 5 anos... Nós estamos falando de 5 aí, mas não sei. E quem não começar a se mexer agora, depois é tarde. Aí é tarde. Não consegue recuperar. Aí a pessoa encerra os negócios porque perdeu o time. Então, assim, é importante esse bate-papo. Esse nosso bate-papo aqui, e é um bate-papo que está muito agradável, nós estamos mostrando um leque de oportunidades, né, Gui? Sim. Não estamos falando só de concreto, né? Estamos falando de outras coisas. Daqui a pouco vai estar já precificando os carbonos e aí vai, né? Isso aí é a política. Exatamente. São coisas que às vezes atrasam a gente, é isso. Mas a gente não pode estar pensando que a política vai resolver isso no nosso negócio. Nós temos que trabalhar por conta própria, como empresários, para que isso aconteça de forma natural dentro do nosso negócio. Exato. Né? Então é importante você ter falado, te agradeço sobre a certificação, eu acho que vai ser engrandecedor aqui para os nossos ouvintes e uma oportunidade aí de procurar a BESC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Concretagem, que vai te ajudar nisso, né, Gui? Sim. Importante falar lá com o Wagner, com Álvaro, time de peso aí, né? O pessoal do bem aí. Sim. Acho que faz todo sentido. Com certeza. Mas é isso. Foi um adendo aí falar sobre não só a qualidade, mas sobre poluição, né? Sobre emissões aí. Voltando agora para o nosso cronograma aqui. A gente já falou abrangiu bastante coisa. Eu ia te perguntar alguma coisa sobre controle tecnológico e qualidade. Você já falou muita coisa aí, né, sobre isso. Mas especificamente sobre controle de qualidade, quando eu digo aqui, você já disse dos KPIs que vocês discutem, que você tem toda a sua rotina, o pessoal senta quinzenalmente, mensalmente, discute os números, toma decisão. Ali é um momento de decisão do que fazer para o mês seguinte, ou o que errou, corrigir para não acontecer. Isso tudo que você falou aqui está baseado na minha visão, apenas por um corpo de prova. Ou eu estou exagerando? Sim. É o corpo de prova que te dá todos esses caminhos para você discutir? Tá sim. A maioria deles? A maioria deles, né? Para você ter todo o controle estatístico, ele começa no controle tecnológico. Na moldagem. Como é que você hoje lá na Concreserve trata desse tema? Controle de qualidade, que a gente já viu que você faz tudo, o caminho das boas práticas, dos materiais e tal, e etc. Aí a ponta agora é a entrega, né? Que é o cara que está com o bisturi na mão. Sim. Que é o motorista. Gostei da frase. O bisturi está na mão do motorista e do encarregado, do balanceiro. Não está na mão do engenheiro. O engenheiro é o médico, mas ele não opera, ele só conduz, ele não pode pôr a mão. Gostei disso e está anotado aqui. Vou usar em todos os meus episódios. Eu também anotei, está aqui no meu papel. Permite-me usar esse seu termo. Então, assim, cirurgicamente, né, falando aqui do bisturi, o bisturi está na mão do motorista. Como é que a Concreserve atua na questão do controle tecnológico, especificamente moldagem? Como é a prática de vocês? Porque isso com certeza também está certificado. Porque nós já falamos da certificação. A prática é tentar ter a maior índice de moldagens, né? A norma ela diz que, por norma, a produção ela precisa ser ensaiada a cada 50 metros cúbicos produzidos. Isso é muito pouco, né? Você ter uma amostragem para cada 50 metros cúbicos... É muito pouco. Ainda mais... É muito pouco no cenário Brasil, né? Mas porque a gente tem uma gama muito grande de traços, então a gente considera que o número ideal para a gente, da produção, né, é sempre estar abaixo de uma amostragem a cada 24 metros cúbicos. Ou seja, perfeito. Menos da metade. O líder da filial, o motorista, enfim, o líder ele é premiado, é mais um fator para a parte de premiação dele que ele atinja esse objetivo. Então, a RH já tem lá, essa filial. Então, assim, a média que a gente tem hoje nas filiais é uma moldagem a cada 15, 16 metros cúbicos, uma moldagem a cada 18. Né? Quando muito isso... Bom.
sai muito disso, passa dos 24, então não é interessante para ninguém. Então uma coisa vai forçando a outra, né? Por mais que a operação tenha entendimento da necessidade da moldagem, quando ela é incentivada, ela vai fazer por onde para que aquilo esteja sempre abaixo. Então isso a gente consegue controlar melhor, né? As moldagens, até num processo de certificação, as moldagens elas são todas com código de barras, ou seja, você tem rapidez na chegada da informação, você não depende de lançamento humano, né, de intervenção humana, tanto para lançar quanto depois para lançar o resultado, porque isso aí gera um delay. Código de barra, já entra no sistema, vai para a ruptura, já registra. Já está no sistema, na mão do engenheiro tecnologista para tomar a decisão, né, para saber, já para apurar no estatístico, já sobe para o BI, né? Antigamente a gente sabe que a gente tinha lá o delay de 5, 6, às vezes dava 7 dias, você nem tinha o resultado ainda e o cara não... Porque a ficha tava lá, um monte de ficha lá que o cara não lançou. E ainda você pegava algumas situações do cara inventar resultado, né? Que o cara ia lá, nem rompia o que tinha para romper e botava lá. Então, assim, hoje o código de base ajuda a gente a ter uma rastreabilidade, né? Não consegue ter acesso, o laboratorista que está rompendo, ele não sabe qual é o FCK contratado, qual que é o cliente, ele só sabe o dia e a carga que deu. Apertou Enter, sobe para o sistema e já sobe a informação. Então, assim, isso tudo requer custo, requer investimento, enfim. Né? Então, quando falam, mas vale a pena esse investimento? Mas não é. É um investimento que te traz retorno econômico. É ele que vai te trazer o retorno. Né? Exatamente, está ali. Então, assim, você tem que fazer esse trabalho, criar esses índices e você ter essa rastreabilidade para tomada de decisão rápida. Então, são investimentos que valem a pena. Lógico, tem que comprar etiqueta, tem que ter um softwarezinho para poder fazer. Tem que ter um softwarezinho. A prensa tem que estar adequada. Melhorar a umidade de qualidade. Mas você concorda, Gui? Não sei se você concorda. Se a gente olhar isso para 15 anos atrás e olhar hoje, tá muito mais fácil hoje fazer isso, né? Tá sim. Tem muita empresa que consegue te vender um pacote, até o próprio software que você trabalha. O que está muito mais fácil hoje são as coisas que ajudam. Software, tecnologia. É isso. O que está difícil? Mão de obra. Mão de obra. Aí é outro problema. Mão de obra aí nós vamos deixar para um outro podcast. Abundância, hoje não tem. Então, e esse reflexo de falta de mão de obra reflete um monte de coisa. Nos controles tecnológicos da vida e em tudo, né? A gente vai ter... Então, assim, hoje é um desafio grande. Ô Gui, dentro dessa parte de controle aí, como é que é a moldagem sua aí? Você faz alguma coisa híbrida? Quando eu falo híbrido, você molda em obra ou faz moldagem remota ou não? É moldagem remota 100%? Como é que funciona isso, Gui? O seu trabalho? Como é que ele é hoje? Ele é híbrido? Você tem mais para um do que para o outro? Ou ele flutua, determinado cliente você atua de um jeito, eu digo por tamanho, volume, às vezes, né, uma obra mais volumétrica, de volumes mais rápido. Como é que é essa a tendência dessa distribuição aí dentro da empresa? A moldagem remota, depois que ela entrou para a norma, né? Foi no 722 de 2022, eu acho. Acho que é 22. A gente já vinha fazendo alguns testes, né? Começou lá na época que você estava com a gente, da moldagem remota, né? Por uma questão, principalmente para a Grande São Paulo. Tem regionais que o próprio motorista molda, tem regionais que a moldagem é em loco, mas aqui em São Paulo a moldagem remota foi muito acertada, né? Muitas pessoas participaram, lembro que o Bruno participou no desenvolvimento, muita gente bateu muita cabeça, alguns não aceitavam, enfim. Mas hoje a gente enxerga que ela é fundamental, né, a moldagem remota. Então, posso dizer aí que isso flutua. A minha quantidade de moldagem remota e a minha quantidade de moldagem em obra depende muito, né? Eu tenho as obras que estão em radar e eu sempre vou ter as moldagens em obra, porque é uma analogia para eu entender você comparar qual que é o deságio que eu estou tendo da moldagem remota. Se tem, se não tem. Para quem não conhece, a moldagem remota nada mais é que o motorista leva um recipiente tampado para a obra. A hora que ele inicia a descarga, ele coloca o concreto nesse recipiente, tampa e leva de volta. Na filial vai ter um moldador, né? Que vai fazer o processo de moldagem, vai avaliar aquela... Tem algumas questões que são colocadas ali na norma, né? Vai ali avaliar a temperatura, delay de variação de snap, enfim. Estando hábil daquela carga, ele vai fazer a moldagem. Então, você sofre um deságio porque
o concreto que ele é moldado lá na bica na hora da descarga, ele vai ter um benefício a mais. Então a gente entende que esse deságio ele não é algo muito considerável, não chega a 10%, né, pelo que a gente analisa. Em alguns casos, dependendo do aditivo, do tipo de cimento que você trabalha, ele é mínimo, 1, 2 MPa, e você consegue fazer essa analogia. Então você consegue ter uma abrangência de molde, porque se você não tem um moldador na obra, você não vai moldar. Se você tem a opção da moldagem remota e você força o motorista sempre trazer, você consegue ter um índice de amostragem muito maior. E tem dado super certo. Tanto aqui, a gente expandiu para as demais de fora, né? E sempre esse sistema híbrido. Parte de moldagens em obra, parte de moldagem remota. Dependendo do perfil que você tem de radar ou não. É sempre questão de ir calibrando, né? Você começa com o procedimento e aí aos poucos você vai mandando alguém para ir moldar na obra também e aí você vai calibrando os valores que você está atingindo. Aquela dada obra que tem reclamado de resistência e você sabe que ela tem um problema de controle tecnológico lá, enfim, ou você precisa entender melhor, você coloca aquela obra no radar e vai com a sua equipe técnica fazer a moldagem em obra. Isso já ajuda até criar um interlaboratorial ali. Então é sempre fundamental também ter a moldagem em obra. Esse ponto que você está falando agora, Gui, é muito importante em relação ao laboratorial, desculpa. Fale de novo. Laboratorial. Então, você consegue utilizar os seus valores das suas moldagens remotas e seus valores das suas moldagens de locos para mostrar também para o cliente que você está indo bem e que às vezes o resultado dele aqui não está legal? Exatamente. Acho que é o grande problema dos concretos. Então, a gente usa e algo até que tem sido bastante discutido pelo professor Paulo Helene no Ibracon, o Wagner mesmo da BESC, que a gente tem hoje um problema sério com relação aos laboratórios, não por culpa, tem muitas empresas idôneas e muito boas, só que a demanda no mercado está alta, a falta de mão de obra está alta, e você tem encontrado muitas inconsistências. A gente tem, vamos falar de 95% das extrações que a gente contrata a BCP para fazer, enfim, para fazer uma contraprova num cliente, todas geram uma discrepância muito grande do resultado apurado, ou seja, 95% dos casos você comprova que houve uma falha de controle tecnológico. Isso gera custo, enfim, né? Então, gera muito hoje estresse. A gente tem batido bastante na tecla, até a pedido, conversando com a BESC, enfim. Bom, seu resultado é válido porque você é certificado, né? Isso aí. E muitas vezes você está apresentando um resultado seu que é certificado e muitas vezes aquele determinado laboratório ele não é certificado para moldar concreto. Às vezes ele é certificado para fazer ensaio de solo, de asfalto e não de concreto. E aí o que está sendo válido e que está sendo jogado sobre um problema do concreto, que muitas vezes só está induzindo ao erro, é muito complicado. Então, assim, a gente tem forçado bastante essa questão. Lógico que precisa ser feito sempre esse trabalho, né? E a gente sabe que as obras, muitas vezes, ela vai querer contratar ali o laboratório, assim como ela negocia o preço do concreto. É lá pagar o mais barato e querer que aquilo te amostre. Seja um milagre. Exato. Então, assim, é um tema muito delicado. É um tema delicado. Muito delicado. Tem que ter é um tema que gera muito conflito, né? Exato. Né? Mas, assim, eu queria aproveitar que é um tema delicado e deixar aqui claro para o nosso ouvinte que o Gui aqui não está generalizando. Né, Gui? Você não está aqui falando que todo mundo trabalha errado, né? Não é isso. Você está dizendo que grande parte, ou quase tudo que você tem de não conformidade gerada por um cliente, quase 100% é comprovado que você não tem a falha. Então, assim, você está estatisticamente indo muito bem. O que acontece é que, às vezes, o que você fez de investimento para o seu negócio não é um investimento que o outro lado possa ter feito, ou que está sendo contratado numa empresa que nem apta para isso. Então, é importante que o ouvinte que esteja aí nos ouvindo entender o cuidado que a gente tem aqui na hora de colocar isso, para nos generalizar e dizer que todo mundo faz errado. Pronto, não é isso que a gente está falando, nem foi isso que o Guilherme disse. Sim. E eu deixo aqui o convite para algum ouvinte que seja de laboratório, até para a gente fazer uma entrevista que ele venha falar um pouquinho do teu negócio, uma grande ideia. Trazer Seria alguém ótimo. aqui para a gente bater um papo sobre isso, porque é um tema que há alguns anos já vem sido debatido no mercado, né, de concreto. Não só, eu estou falando no Brasil isso, não é um problema específico de São Paulo, é um problema Brasil. Então fica aqui o convite aqui de a gente promover aqui uma entrevista com alguém de algum laboratório. Tá anotado já. É isso aí. E eu acho que assim, é um tema
Que eu não vou esticar ele porque ele é polêmico. E aí a gente vai gerar uma polêmica e não o nosso sentido. Mas deu para captar a mensagem? Eu acho que o pessoal entendeu rapidamente. Eu acho que também é a mesma coisa de o concreteiro com o fornecedor. É a mesma coisa do concreteiro com o cliente. A gente quer, na verdade, entregar sempre a solução e sempre melhorar o resultado final, né? Então, é a ideia de você conversar de forma franca e mostrar que todos querem entregar o concreto da melhor forma, entregar resistência, entregar trabalho, entregar... É o resultado final que é para o cliente... Que o cliente esteja sempre satisfeito. Né? Isso aí. No meio do caminho, se precisar fazer esse trabalho interlaboratorial, ela vai ser necessário porque, no final das contas, o cliente que contrata todos e quer receber o produto de qualidade. Ô Gui, a gente vai começar a encaminhar aí para os nossos finalmente aqui, Gui, mas algumas perguntas para a gente poder concluir, senão o nosso ouvinte aqui vai ficar cansado de ouvir a gente. Eu acho que não, mas né, vai que eles possam ficar entediados com o nosso tema, que eu acho pouco provável, porque se a gente se ficar gravando aqui, não vou ficar aqui o dia inteiro gravando. 3 horas a gente ainda está aqui conversando. Acho que a gente tem que gravar o episódio 2. Mas enfim, a gente encaminhando um pouquinho para o nosso fim, Gui, algumas perguntas aqui, alguns temas que a gente queria passar rapidamente com você, de uma forma direta. De tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está saindo lá dos materiais, das rotinas, do seu gerenciamento, das pessoas, da equipe, do time, da certificação, da padronização, de processos, e a gente já está indo na entrega, nós já estamos indo nos resultados, nós já estamos falando aqui de estatístico, como é que você faz o seu controle. Para a gente ir para um finalmente aqui da entrega, como é que vocês trabalham a questão de logística e entrega para o cliente? Vocês têm assim uma programação centralizada ou não? Ela é descentralizada para grandes centros? Regionais a gente sabe que trata, acho que provavelmente direto, não sei, eu estou aqui falando, mas não sei se é assim que funciona. Como é que funciona essa sua logística, né? Análise de logística, distribuição de frota, como é que vocês fazem, baseado qual... As premissas sempre são volume, quantidade de betoneira, e perfil de obra, bombeamento, convencional e etc. É uma premissa básica. Mas como é que a Concreserve trabalha assim, que você enxerga que é um modelo que funciona bem lá para vocês, da forma como vocês trabalham? Fala um pouquinho para a gente. Existem alguns modelos de negócio, né, nas concreteiras, tem as concreteiras que são individualizadas, enfim, que cada uma é como se fosse uma franchising, né? No caso da Concreserve, a gente entende que o modelo ideal para o nosso controle e centralização de controle, né, é que fique tudo centralizado numa matriz. Então, independente da obra ser lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, a programação ela vai estar sempre centralizada na nossa torre logística, que a gente tem lá na nossa matriz. Até fica o convite, se alguém quiser conhecer, a gente fez algo bem para receber, para poder apresentar de maneira muito transparente, a gente leva os clientes lá, né? Então, lá a gente tem a logística que capta as programações do dia a nível Brasil, né? A gente tem o pessoal que faz as confirmações. A parte de bombas também é feita a confirmação, já a distribuição de bombas por lá. E a parte de transporte de agregados, que praticamente 100% dos nossos transportes de agregados, seja carretas caçamba para agregados, areia, as carretas silos para transporte de cimento. Então, toda essa logística ela é integrada ali, ficam os gerentes operacionais de transportes, gerentes operacionais ali da região de São Paulo, enfim, a diretoria operacional. Ou seja, fica muito centralizada e ali a decisão é tomada diariamente. Entender se os equipamentos estão produzindo quando deveriam, né? Distribuição, você pega regionais que tem mais de uma filial, se você, por exemplo, o Grande São Paulo, são 11 filiais, você vai ter uma demanda maior de volume na região do Limão, você vai mandar mais betoneiras para lá que você consiga atender. Então, esse sistema de trabalhar centralizado, ele te permite fazer essa mixagem, né, logística, para que você possa ter uma melhor distribuição e otimize seu atendimento. E aí isso trabalha em sincronia ali com todos os departamentos, assim como a parte logística interna de insumos, que é extremamente necessária. Né? A parte você tem material, caminhão caçamba, caminhão de silo de cimento, a programação das betoneiras
E aí, se não tiver o cara do material, ninguém carrega nada. Exato. Então, todo mundo está junto na matriz, é isso? É tudo centralizado. Isso. Então, são sistemas integralizados, né? Você pega a própria parte de transportes, ela é conduzida pelo departamento operacional, só que tem grande participação da área técnica. Que é o Matheus que atua para saber, ó, esse que você pode pegar. Até para uma performance melhor de custo, para você entender aquela determinada filial tem aqueles materiais aprovados, então trabalhar nos BIs ali para que tente sempre melhorar o custo ao máximo, né? Porque tem materiais aprovados que tem um custo mais alto, só que são planos D, E, F, né? Só em casos extraordinários você vai descendo essa régua para que você também consiga controlar o custo, né? Porque não é só o valor da venda, você tem que prezar lá pelo seu trabalho de gestão para que você consiga reduzir o custo de operação. E esse trabalho hoje na Concreserve ele é bem dedicado por todos os gestores, sejam operacionais, enfim, está todo mundo com o número ali, cada um querendo fazer a sua parte para poder reduzir esse custo. Tá certo. Né? Então isso contribui bastante para o cliente. É o seu modelo, né? É o nosso modelo. É o seu modelo. Né? É o seu modelo. De estar ali centralizado, né? Fica fácil a comunicação, as tomadas de decisão, e isso, quem ganha com isso é o cliente. Né? A Concreserve, por não ser uma empresa do ramo de cimento, né? Ela não é cimenteira, ela é uma empresa de serviço de concretagem. Então ela preza muito pelo serviço de qualidade. Então a gente muitas das vezes ganha o cliente pelo serviço de qualidade que é oferecido. Né? Não só um commodity que ele vai comprar por preço. Por preço. Né? Está comprando mais que isso. Está comprando mais que isso. Claro. Tá comprando qualidade. Comprando qualidade, atendimento, tecnologia, né? Dentro dessa questão de qualidade e tecnologia, o que você pode dizer para a gente aí, Matheus? Né? Pergunta para ele sobre inovação e pesquisa. Vocês estão aí caminhando para alguma fórmula nova? Conta para nós, se puder falar, lógico. Tem algum estudo que vocês têm essas metas assim, anuais? Você põe alguma coisa para o seu time? Ó, esse ano a gente precisa desenvolver algo que realmente nós vamos saturar em algum momento de algum produto. Ou, por exemplo, precisar baixar 1 kg por MPa esse ano, ou 0,3 kg por MPa. E aí, assim, você tem aí... O que você pode falar de inovação e tecnologia? A gente tem prestação de serviço. A parte de pesquisa e desenvolvimento é muito forçada internamente, né? Não que tenha algum benefício... tem alguns benefícios do governo, mas a gente não está dentro disso. É mais pesquisa e desenvolvimento mesmo para forçar a inovação. Né? E forçar a inovação quando a gente fala não só de concreto. A gente entender o que a gente consegue fazer para reduzir resíduo. Boa. Que é um custo indireto que ninguém olha, né? Você vê que o custo do resíduo de concreto, ele é um passivo, né? Que vai tirar custo para você remover, enfim. São alguns projetos que a gente vem criando paralelo de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente faz esse trabalho, cria o projeto, tem que ser dado o retorno mensal sobre a evolução disso. É protocolado como se fosse um trabalho de faculdade, fala assim, ó, o que a gente desenvolveu desse projeto? Então, assim, a gente desenha os projetos e solta os responsáveis por cada projeto. E aí, dentro disso, a gente vai fazendo os trabalhos. Aí sim, tem o projeto de viabilidade, que entra como pesquisa e desenvolvimento, que a gente unifica o laboratório ali para injeção de CO2 no concreto, né? Pode ser viável? Pode. Tem também a última linha, como você falou. Tem que trazer retorno. Claro. Isso é algo que não só vai trazer um impacto de imagem, mas também impacto de retorno. Ou não, só imagem. Aí cabe a avaliação, mas você tem que ter esse trabalho bem desenvolvido ali. É a questão de aditivos, aí tem alguns outros pesquisas e desenvolvimentos que a gente acaba assinando NDA de confidencialidade, que aí não pode falar, mas são produtos inovadores que já tem Vocês estão em busca de inovação e tecnologia. Essa a equipe até fica um pouco brava comigo e fala, tudo que te trazem aqui você quer testar? Eu falei... Tem que ser assim. Ou não, a gente já tem, a gente tem que testar. Tá dando certo lá fora? Vamos testar. Né? Minerais de altíssima resistência que você adicionar vai conseguir trabalhar melhor, enfim. Adições, tudo. Até cimento Maxim. Já usamos para fazer concretos de FCJs de alta resistência inicial. E para quem não sabe, a Concreserve, vocês têm um laboratório imenso, muito robusto. Eu visitei lá na minha época de faculdade. Ali na Avenida do Estado ali.
É onde ele acabou de fazer o convite, né? Para quem quiser conhecer a estrutura. Realmente é uma estrutura muito, muito boa. muito organizada. Tem um auditório até para fazer uma palestra, Sim. receber os clientes, né? Sempre vocês fazem eventos aí semanalmente que eu acompanho. É muito bacana, assim. E é um espaço, né, que você acabou de deixar aberto aí para quem quiser conhecer, né? Então, Guilherme está aqui. Vocês podem mandar alguma notificação aí nas nossas mensagens aí, de repente a gente coloca vocês em contato para fazer uma visita lá pro Guilherme, conhecer o laboratório, conhecer toda a estrutura, né, Gui? Não tem fórmula da Coca-Cola, a gente trabalha, trabalho constante. Trabalho. Então a gente está sempre aberto para receber faculdade. O próprio Matheus, através do Mackenzie, né, a gente patrocina o MAC Concreto lá, a professora Lígia faz algumas visitas em usina, que a gente pode contribuir de maneira... No ensinamento. No ensinamento, área técnica, enfim. Os clientes mesmo, muitas vezes, mandam suas equipes lá para fazer uma reciclagem, ou até mesmo para ensinar os novos estagiários que estão começando, os próprios clientes em si. Então, fica aqui o convite, quem tiver interesse, estamos à disposição com as portas abertas aí para recebê-los. Isso aí, Gui. Finalmente, vamos para as perguntas finais aqui, Gui. Em termos de estratégia e futuro, que você enxerga o negócio, não só a Concreserve, negócio, estratégia e futuro para o concreto. Como que você vê o futuro para as concreteiras, Gui? Como é que é a sua visão aí, diante de tudo que a gente conversou aqui? Daqui 5 anos você espera estar como? Ou daqui 10 anos? Você tem essa visão? Além das questões as questões que a gente falou de emissões, eu acho que isso é o futuro. Certo. E vai ser cada vez mais cobrado, né? Seja através de órgãos privados ou federais, né? Ou estaduais. Então essa é a tendência, né, em relação a isso. A questão das mãos de obras também é algo que a gente entende que o modelo de mão de obra, principalmente motoristas, enfim, é um desafio que vem surgindo novas alternativas, né, de mão de obras via empresas que têm aplicativos, enfim, uma série de questões que têm evoluído rapidamente, porque isso já é um desafio, né? Então a gente enxerga que o concreto ele sempre vai existir, porém cada vez mais controlado, cada vez com seus processos mais otimizados para que você possa performar dentro do esperado e acompanhando a evolução do setor da construção civil. Sim. Então, a gente entende que o concreto ele vai ficar cada vez mais complexo. Hoje já né? Você vê que tem concreto com tudo que é alternativa, cada hora com mais resistências mais elevadas à compressão, enfim, com módulos mais altos para que os calculistas possam reduzir seção e taxa de armadura, construir mais rápido, né? Então, eu acho que assim, daqui para 5 anos a gente vai ter que, como eu posso dizer, entrar no ritmo de uma série de coisas que vão surgindo. Então, assim, o concreteiro, a área técnica, ele tem que estar sempre antenado para poder ir acompanhando. O que ele enxerga que está dando certo lá fora, ele precisa já ir aplicando aqui, porque uma hora vai chegar. Então, eu entendo que a tendência é que o concreto usinado ele seja cada vez mais usado no Brasil. Hoje, o Brasil, se eu não me engano, pelo SNIC, né, do cimento, 60% é cimento ensacado, né? Diferente a Maxim é o cimento de alta resistência inicial. Estou falando o cimento para o concreto, né, para o pessoa física, enfim. O bater na obra. O latim. Às vezes o cara vai usar um traço superdimensionado de cimento que emite CO2 pra caramba. Nos outros países, essa conta é proporcionalmente inversa e ainda maior. O cimento granel que vai para o concreto usinado, né? A gente está falando de 80% a 90% em outros países, só 10% é ensacado. Então, assim, a tendência é que o mercado do concreto, lógico, a gente depende de uma série de questões de governo, mas mesmo o volume aumentando ou diminuindo, a gente sabe que o concreto usinado ele vai sempre aumentar. Sim. Né? Nas suas proporções entre ensacado Então, a tendência é a gente estar sempre antenado, evoluindo, contribuindo com o que for necessário para o setor, participar, né, de testes, enfim. Né? A Concreserve é muito aberta com isso, com o Sinduscom, fizemos teste de fogos lá junto com o bombeiro, enfim. Tudo que dá para contribuir para você participar é importante porque você vai colher frutos lá na frente. Então, essa é a minha percepção.
A questão do CO2 eu acho que é o ponto Fundamental. crucial, mão de obra, e é difícil prever, mas a gente tem esse entendimento aí para o futuro. Se me deixa a palavra, geralmente aqui no final do nosso podcast, eu pergunto ao Vinícius uma dica central que ele poderia dar em relação ao nosso tema que a gente está abordando. Sim. Essa pergunta eu vou deixar agora para você. Isso aí. Qual dica você poderia dar para o nosso ouvinte? Pode pensar como se fosse uma concreteira pequena, uma concreteira grande ou um cliente. O que você teria de dica para o mundo do concreto? Eu acho que a palavra, diante de tudo que a gente conversou aqui, é constância, né? Tanto uma concreteira, uma construtora, o profissional que quer crescer, ele precisa de constância para que ele esteja sempre focado em inovação constante, enfim. Eu acho que dentro desse nosso bate-papo, né, que é de maneira bem abrangente, todos esses objetivos a gente consegue conquistar se a gente mantém constância. Não adianta nada você dar um pico, depois reduzir, e aí não vale de nada. Né? Disciplina e constância. Disciplina e constância. Eu acho que, é isso aí. De tudo que a gente falou aqui, eu acho que é o que mais se encaixa aí. Sim. É isso aí, concordo. Sim, eu acho que esse é o caminho. Disciplina é uma coisa que a gente fala muito aqui nos nossos episódios, Gui. Sim. Constância, a gente sempre fazer e excelência. Né? A gente, quando fizermos algo, fazermos com excelência, com cuidado, com que a gente possa ver resultados realmente, nem que for a médio e longo prazo. Então, assim, fazer bem feito. Exato. Se for para fazer, faça bem feito, para não refazer. Não. É o ponto, né? Fazer bem feito, que é isso que vai construir reputação, e reputação que constrói o futuro. É isso. Basicamente. E pensar também que a gente sempre está fornecendo concreto para algum lugar que vai ser utilizado por uma pessoa, né? Então, o que eu gosto muito da engenharia civil é que algo é muito concreto, literalmente, né? Sim. Então, a gente daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai passar na frente daquela estrutura e a gente realmente vai ver o que está naquele local e vai falar, poxa, um dia eu forneci concreto para aquele lugar e outras pessoas estão crescendo naquele lugar, tem emprego sendo gerado naquele local, tem uma pessoa morando ali. É muito gratificante. Satisfatório. É isso aí. Toda ação tem uma reação, toda reação tem uma consequência, toda consequência tem uma responsabilidade. Então, se toda ação for baseada em disciplina e constância, a responsabilidade é o resultado final do teu trabalho. Então, eu acho que a gente está finalizando de forma muito brilhante aqui esse bate-papo com o nosso amigo Guilherme. Mais uma vez, Guilherme, queria te agradecer pela sua disponibilidade, por esse tempo precioso aqui, que nós estamos há quase 1h40 conversando. O diretor está aqui toda hora falando que o tempo está excedendo, mas eu acho que faz sentido a gente... Quebrar em takes. Não, nós vamos fazer em 2 vezes. Bom, pessoal, mais uma vez, agradecer vocês pela audiência, agradecer o Guilherme, né, por estar aqui com a gente, é uma honra poder recebê-lo. E aí, considerações finais, Guilherme, é com você. Agradecimento total. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Como você disse, né, são amigos de profissão, amigos de vida pessoal, e espero poder ter contribuído o suficiente aí dentro do esperado, né? E é isso aí, tamo junto. Excelente. É isso aí, engenheiro. Mais um episódio para você. Coloca lá no comentário o que você achou dessa entrevista. Se a gente está bem, se o Guilherme mandou bem, se ensinou bastante coisa para a gente. Eu aprendi um monte de coisa, como sempre. A gente sempre conversar tecnicamente é uma conversa sempre que flui muito bem, né? Então, é um ambiente que me agrada. Sim. Então, até uma próxima, engenheiro. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus. Valeu. Guilherme, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.